Gravar, ó. Pronto, tá gravando. Oi, pessoal, bem-vindos ao Poliglota 2025 Salvador novamente. Primeiras artes de sábado. A gente vai ter agora uma palestra da Carolina Moraes. Ela vai falar sobre um site, um aplicativo chamado Givo World, que é um dos nossos patrocinadores ao vivo. É um aplicativo que você aprende idiomas através de escutar podcasts, tá? Então, Carolina, seja bem-vinda e pode explicar aí Tá bom. como é que funciona e de onde você vem e Tá tudo bom. mais. Obrigada, viu? Eu vou compartilhar aqui, peraí. Primeiramente é compartilhar. PowerPoint da PowerPoint, né? comissão. Tá onde? Hã? Sim. Ah, tá. É aqui o primeiro Não, slide? aí tá no meio, mas pra cima, não voltando, não voltei. Pronto, gente. Depois tu bota aqui de novo. Pronto. Oi, gente, boa tarde. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como, usando podcasts, pode ajudar a destravar a fluência. Como a gente pode utilizar histórias reais, tá bom? Vamos para o próximo slide. Eu cliquei aqui no mouse. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre a minha história, minha trajetória. Eu levei mais de 30 anos morando no Vale do Silício. Eu vou falar um pouquinho sobre como entender a fala real realmente é algo que ainda trava muito a gente e como histórias do cotidiano podem ajudar a destravar essa fluência, né? E eu vou apresentar essa ferramenta que foi criada por uma equipe de ex-Googlers e que a gente lançou primeiro nos Estados Unidos e está chegando agora no Brasil. E no final eu vou ficar aberta para conversar sobre qualquer assunto, tá? Vou falar um pouquinho também sobre as faculdades americanas, principalmente as faculdades de 2 anos, que são community colleges, e ficar aberta realmente para vocês perguntarem qualquer coisa, trocar ideias, falar sobre o Vale, o que for necessário. Então, eu cheguei nos Estados Unidos, eu fui estudar na San Francisco State University, e de lá eu passei por várias empresas, tá? Comecei, minha área era de rádio e televisão, só que eu cheguei nos Estados Unidos numa época do início dessa mudança de tecnologia, né? Eu cheguei lá no início de 1990, 91, que eu cheguei. Então, eu vi toda a transição tecnológica acontecendo no Vale. E aí eu fui transicionando aos poucos. Eu saí da área de rádio e televisão, trabalhei em alguns canais de televisão e comecei a trabalhar com startups na área de mídia. E depois fui transicionando, trabalhar com gerenciamento de projetos. Acabei trabalhando em grandes empresas como Google e Plug and Play. E, ultimamente, eu estava na Plug and Play, que é uma empresa de conecta startups a parceiros corporativos, a mentorias. E aí, um ex-gerente meu do Google falou: Carol, eu estou montando uma empresa para solucionar um problema que nós todos que gostamos de línguas passamos por ele. Então, o fundador da Agile World, que é o Daniel, ele é um britânico e ele levou muitos anos estudando japonês. E quando ele chegou no Japão, ele não conseguia entender o japonês falado. E ele depois foi morar nos Estados Unidos, foi onde a gente trabalhou junto no Google, e depois de muitos anos estudando espanhol, ele se mudou para a Colômbia e chegou na Colômbia de novo. Ele falou: poxa, eu trabalho tanto, estudo tanto, e mesmo assim eu tenho essa trava na hora que eu chego de entender a língua falada como ela é. E ele criou essa solução e ele me convidou, porque eu já tinha conversado com ele sobre a minha história. Aí no próximo, então, minha história foi essa. Eu fui estudar nos Estados Unidos, eu tinha estudado inglês, o meu inglês era supostamente bom, eu fiz o TOEFL, entrei na universidade, e quando eu cheguei, eu não conseguia entender o inglês falado. Eu não conseguia entender o inglês da sala de aula, eu não conseguia entender o grupo de pessoas conversando, vários sotaques acontecendo. Isso era uma coisa assim que eu ficava toda. Então, eu saí de quase todas as classes, fiquei fazendo somente aulas de inglês durante o meu primeiro semestre. E aí, ao tempo, eu fui aprendendo realmente a língua. E uma coisa que eu fiz para mim, que foi diferente, que eu precisei fazer, foi, em vez de estar fazendo aula de inglês comum, eu comecei a fazer aulas de coisas que podiam me ajudar com realmente o inglês. Então, eu fiquei fazendo aula de cerâmica, por exemplo, porque eu não estava com um professor falando para mim no ritmo mais lento sobre a língua. E eu não estava também com vários colegas de vários cantos do mundo que também estavam me deixando nervosa, porque são várias línguas. Eu estou tentando aprender uma língua e ouvindo a língua do outro, né?
E aí foi nesses cursos, treinando a escuta no meio dos americanos, seja na aula de cerâmica, seja na aula de fotografia, que eu realmente comecei a destravar o meu inglês. Próximo. Então, o que trava a nossa fluência? Né? A velocidade, a fluidez da fala, são as reduções, as contrações comuns, né? No inglês mesmo, gonna, wanna, let me. Isso é muito difícil de você escutar pela primeira vez. Ou você está lá conversando e a pessoa joga essas contrações, né? E quando a gente estuda, pelo menos no meu caso, foi um foco muito grande na tradução, na leitura, no entender, de traduzir o que significa isso, o que significa aquilo. Hoje em dia eu já não faço isso. Logicamente, depois de 30 anos nos Estados Unidos, eu aprendi não só a língua, mas eu não consigo, às vezes, traduzir. Eu sei que é uma profissão dificílima, eu acho que os tradutores, para mim, têm de salva de palmas, porque é muito difícil traduzir. E eu não consigo, às vezes, traduzir, porque eu entendi a fala do cotidiano, eu entendi a fala como ela é. E as variações de sotaques e entonações. Vamos no próximo? Então, uma coisa importante é lembrar que a fluência começa realmente no ouvido. Nós, quando criança, aprendemos a falar escutando. Foi escutando e ouvindo sons, as formas de falar, que a gente começou a falar primeiro, né? Então, antes de falar, é realmente esse processo da escuta, né? E é uma coisa que é muito negligenciado hoje em dia, até hoje, nos cursos de inglês, nos cursos de espanhol, lá nos Estados Unidos, quando a gente lançou a plataforma de espanhol primeiro, e a gente percebeu isso, tanto que a gente fez parcerias com escolas de espanhol. Vamos no próximo. Então, podcasts. A solução que a gente começou a pensar foi podcasts. E por que podcasts funcionam? Porque são histórias das pessoas. Os podcasts que as pessoas contam um pouco da sua experiência humana, é uma coisa interessantíssima para destravar realmente a escuta. Você está conhecendo a história da pessoa, você está aprendendo não só a língua, mas você também está conhecendo um pouco daquela cultura, daquela forma de viver, daquela história daquela pessoa. Então, essa transmissão de cultura através de podcasts é uma coisa muito forte. Então, o que eu vivo recomendando a todo mundo que quer treinar idiomas, e eu treino meus idiomas, tanto espanhol quanto italiano, é escutando podcasts dos outros países, utilizando conteúdos variados. Eu tento ficar longe de política, eu sempre tento procurar histórias humanas. Podcasts onde tem duas pessoas conversando, alguém explicando alguma coisa, realmente tentando entender não só a língua, mas a cultura. E é isso, focar no geral, sem a tradução. No próximo. Então, vou falar um pouquinho agora da Jive, dessa solução que foi criada, tá? Então, foi uma plataforma criada por um grupo de ex-googlers, começou pelo Daniel Reinaldo, e a gente lançou em 2019 a nossa primeira plataforma. Ela existe tanto a nível de download na internet, né, pelo Google Play ou App Store, ou então web-based. Ela é web-based também, porque as escolas americanas, principalmente, elas não aceitam muito download. Então, a gente fez a nossa plataforma em formato de web-based também. Pode ir na próxima. Então, primeiro que lançou nos Estados Unidos, com mais de 130 histórias de toda a América Latina. Então, são histórias das pessoas de vários países da América Latina. É um treinamento de escuta maravilhoso, porque você tem uma imersão real no que está acontecendo nesses países e as histórias contadas através dessas pessoas, tá? E a gente funciona nos Estados Unidos a nível de escolas, universidades. Ele serve tanto para o autoestudo quanto para a sala de aula. E a gente trouxe o Jive Flow English para o Brasil. A gente levou um tempo tentando decidir qual é o próximo que a gente ia lançar. A gente estava tentando lançar para o Japão, com a Alemanha, em relação ao inglês para a América Latina, no caso do espanhol, mas eu queria muito vir morar no Brasil. Eu já estava morando lá fora há mais de 30 anos, na verdade, eu levei 32 anos morando lá fora, eu queria muito vir morar no Brasil. Eu falei, poxa, eu já sei, brasileiro, ele escuta a música em inglês. O brasileiro utiliza palavras em inglês e tudo do cotidiano dele, tem 1000 palavras. O brasileiro não treinou a escuta. Então, eu quero trazer os podcasts americanos, que eu acho incríveis, para o Brasil. E foi isso que eu fiz. Então, a gente foi e eu selecionei, eu fechei parceria com 4 dos principais podcasts americanos. E eu vou apresentar eles, mas eu disse American Life, que é o pai de todos os podcasts, o Radio Lab, The Moth and the Truth, que são histórias incríveis, nunca nada, de novo, político, sempre história da experiência humana no país. E não só no país, porque, na verdade, algumas dessas histórias tem também não só nos Estados Unidos, mas tem histórias da Inglaterra, da Austrália e de outros lugares.
Então, são histórias envolventes, a gente traz uma diversidade de sotaques e situações, a gente traz notas úteis para contextualizar a pessoa, porque são materiais feitos de falantes em inglês para falantes em inglês. Então, às vezes, a gente precisa dessa contextualização. Semana passada, eu estava brincando, trabalhando com uma das histórias, que era do Shawnees versus do Cherokees. Eu fiquei pensando, poxa, o que é que o brasileiro sabe do Shawnees e do Cherokees? Como é que eu contextualizo isso para que a pessoa possa entrar na história, pegar realmente informação, mas já ter alguma informação antes, para poder realmente mergulhar no que a história quer passar. E temos uma variedade de funcionalidades. O próximo, vou entrar agora aqui no aplicativo em si. Vai ser um pouco diferente, porque o meu controle parou de funcionar, e aí ela vai me ajudar a passar, entrar no. Não, tem que entrar no link. Pronto, perfeito, ótimo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou tomar isso aqui. Sua mão pode ser? Pode ser, ou você vem pra cá. Eu posso sentar aqui, pronto. Eu faço aqui, eu mostro direitinho. Então, a plataforma é assim. Então, aqui são os podcasts que a gente escolheu. O This American Life, como eu disse, que é basicamente quase todos os podcasts. Tem uma variedade de histórias, mas é muito. É bate-papo. A Ira Glass é maravilhoso, é qualidade altíssima e é um bate-papo entre duas pessoas. O próximo podcast que a gente tem é o Radiolab. O Radiolab parece muito com o This American Life. A diferença é que ele tem 2 apresentadores. E ele traz uma terceira, uma quarta, uma quinta pessoa. Então, já é um grupo de pessoas conversando. E é um grupo muito mais difícil de tentar entender a escuta, porque os sotaques são diferentes, as formas de falar são diferentes. Quando tem um grupo de pessoas conversando, uma atrapalha a outra, é o normal de uma conversa. Então, é uma escuta mais avançada mesmo. Além dele, tem o The Truth. O The Truth é do National Public Radio americano, do Programa Nacional de Rádio Americana, e ele traz historinhas de ficção. São radionovelas realmente feitas para podcast. O formato maravilhoso, é o que eu digo que eu sofri mais escolhendo. Porque eu licenciei 20 histórias e eu ficava escutando as histórias pensando, poxa, eu quero essa. Aí eu escutava o próximo e pensava, não, eu preciso dessa. Então, para mim, foi uma coisa assim, incrível tentar selecionar essas histórias, que são todas maravilhosas. E o The Moth já é diferente de tudo, porque o The Moth, na verdade, não é um podcast. Ele também tem um formato de podcast, mas ele é um show itinerante. A pessoa vai no palco e conta uma história sobre a vida dela. Eu digo que é uma mistura de que história é essa Porchat com TEDx. A pessoa vai no palco e conta uma história engraçada, triste, inusitada, algo relevante, interessante. E ainda tem essa interação com a audiência. Então, escuta diferenciada, mas ao mesmo tempo é um monólogo. Tende a ser uma das escutas mais fáceis que a gente tem por ser uma pessoa só falando. Mas isso não quer dizer que não vai ter variedade de sotaques. São imigrantes que vão lá no palco contar suas histórias, porque eles também estão lá vivenciando a vida nos Estados Unidos. Então, tem uma variedade de histórias, situações e modos de falar. Eu vou entrar aqui numa das histórias para mostrar como é que funciona. Primeira coisa que a gente faz, a gente não toca no áudio, tá? Esse é um conteúdo feito de falantes em inglês para falantes em inglês, e a gente não vai tocar nisso. Mas a gente vai dividir em capítulos, porque a gente aprendeu que quando a gente divide uma história de 2 a 4 minutos, a retenção é melhor. Então, a minha equipe vai lá e divide a história, o áudio intacto, mas divide em capítulos. Aqui é uma história de 13 minutos que virou 5 capítulos. E aqui embaixo estão os capítulos, tá? Aqui eu vou pegar o primeiro capítulo e a gente vai começar a escutar. Primeira coisa que acontece é essas notas, contextualizando. Aqui é uma história sobre o New York Yankees, falando sobre Major League Baseball e falando sobre Bat Boy. Então, a gente contextualiza para que a pessoa já entre na história tendo uma noção do que vai ser dito ali. E aqui, pronto, aqui a gente vai começar a história. A gente tem muitas configurações, tá? Uma variedade enorme de configurações. Uma das mais importantes é a quantidade de texto que a gente quer apresentar quando a pessoa está escutando pela primeira vez. A gente vai ter 2 escutas, a escuta natural e a escuta com estudo, tá? Essa primeira escuta é do estudo, então a gente tem várias configurações. Uma é essa quantidade de texto. Aqui eu vou colocar, pode ser vendo todas as palavras, algumas palavras ou nenhuma palavra. Eu vou botar
e escutando algumas palavras, tá? E aqui, como é que eu vou conseguir aprovar isso aqui para baixo? Pronto. E aqui a gente vai tocar. Agora, essa faixa eu preciso tirar ela daqui, tá? Pronto. Aqui. Outra coisa que eu tenho é um controle de velocidade. Vou botar em velocidade 1 normal, tá? E vou I tocar. grew up a huge fan of the New York Yankees, which when I was very small, involved going to games maybe once a year with my father, my little brother, watching Reggie Jackson. Então, o que aconteceu? A minha equipe foi ali e selecionou as passagens mais difíceis naquela fala. Which, when I was very small, é muito fácil, mas do jeito que foi falado, foi difícil. Por isso que ele foi apresentado. Aqui logo aqui embaixo vai dizer and a little bit older. Você vai ouvir como é que ele está dizendo. A little bit older watching. De novo, era uma passagem fácil, Came into my teens. mas por ele ter falado tão rapidamente, a minha equipe resolveu que é preciso mostrar. Além disso, a gente mostra as expressões que são interessantes, coisas que a pessoa precisa realmente começar a treinar, formas de falar. Você clica aqui, você vê os vocabulários. E aqui você vai salvando todo e qualquer vocabulário que você queira estudar depois. Nós temos aqui também a tradução idiomática, tá? Idiomática. E aqui a gente continua a brincadeira. A gente vai tocando, a gente pode acompanhar com tradução simultânea. Yankee game by myself, and I started going to Yankee games by myself. E aí a gente vai indo. Eu vou agora aqui para o final do capítulo. Esse capítulo é um capítulo de 2 minutinhos apenas. Eu vou para o final do capítulo e aqui eu vou trocar a velocidade para você ouvir. So, a few days later, sure enough, 09, letter 08. Yankee letter official. Eu posso ir até 06, na verdade. To the stadium for an interview with me for your who's the clubhouse manager. De novo, aqui eu vou parar, eu vou salvar o que eu quero estudar. Tudo que eu estou querendo estudar depois está salvo aqui, tá bom? Então, aqui tudo que eu marquei, que eu quero estudar depois. Aqui, My Absolute Favorite Player, por exemplo, é algo que, poxa, eu já entendi, eu não preciso mais disso. Aí eu vou desmarcar. Então, é basicamente isso. Então, a gente está trazendo aqui uma variedade. Nessa fase do study mode, a pessoa está entendendo a história, está trabalhando com os vocabulários, a pessoa está brincando com a velocidade e salvando todos os vocabulários para estudar depois. Quando ela acaba de estudar isso, ela vai para o segundo modo, que é o Natural Listening Mode. O que é o Natural Listening Mode? Agora a gente quer que você escute aquele mesmo capítulo de 2 minutos de novo, mas nesse caso, sem auxílio nenhum. A huge Agora a gente vai brincar de você when I escutar. was small, involved going to games maybe once a year with my father, my little brother, watching Reggie Jackson. E aí, se você se perder, que supostamente nesse momento você já não vai se perder mais, você pode clicar em estudar daqui. Aí você volta para esse modo que é o Study Mode. Mas o ideal é que quando você chegue nesse modo aqui, você já tenha aprendido tudo. E aqui, além disso, aqui, quando você acaba esses 5 capítulos, aqui a gente vai ter a revisão de vocabulário. Aí na revisão de vocabulário, a gente vai revisar aquele vocabulário que você marcou como mais difícil. Isso que está em lilás é o vocabulário mais difícil. Então, aqui eu vou tocar. When I came into my teens. Came into my teens. It was, my absolute favorite player. E aqui eu vou revelar. E aqui eu posso marcar se eu aprendi alguma coisa ou se eu quero estudar alguma outra coisa para depois. E é basicamente essa plataforma. É uma plataforma que traz uma variedade de conteúdo, uma variedade de histórias, uma variedade de formas de falar. E pronto, eu vou voltar para lá. E é basicamente isso. Se vocês quiserem parar e perguntar qualquer coisa, também podem parar. Eu posso parar, viu? Pois não. Sobre esse de idiomas e também esse programa ensina não só idiomas mainstream, mas às vezes também ensina os que não são mainstream. Então, a empresa é pequena, a gente começou há alguns anos, a gente lançou primeiro com as 130 histórias de espanhol para o americano, por falando de inglês. Agora, nosso segundo lançamento é o inglês para o brasileiro. A gente está agora também com o inglês para a América Latina. Estou fechando parcerias aqui no Brasil com podcast, porque o português é uma língua que as pessoas querem também aprender. Então, fechei agora parceria com a Rádio Novelo de São Paulo para levar o português lá para fora. E temos essas conexões, tanto com o Japão quanto com a Alemanha. Você ensina também um patois jamaicano, e quem gosta de reggae, o patois jamaicano que te passa inglesa, é muito Brasil, você sabe
Quando o senhor fala música inglesa, é impossível falar da gênero musical jamaicano. Certo. Nós temos conteúdo de vários lugares dos Estados Unidos. Como as pessoas, principalmente no Demorf, elas vão no palco e contam suas histórias, a gente tem histórias de vários dialetos, várias formas de falar do país, sim. Temos isso. Aí, ó, vamos de volta Pro slide, né? para o slide. Amazing. A ideia é essa, a gente aos poucos criando, trazendo mais histórias. Para o inglês eu estou trazendo 1 ou 2 histórias a mais por mês para a plataforma. A plataforma acaba de ficar pronta, né? E agora para o espanhol vai ficar pronta. A gente está trabalhando nela do espanhol para o português, aí está em fase beta. Eu acho que daqui a mais ou menos 3 semanas a gente já entra com essas histórias da América Latina no Brasil. Vou dar uma pequena observação. Esse ator está TV e rádio. Hoje, com a expansão da internet, não ter idiomas, TV, rádio, música expandiu. Hoje, pessoas que souberem usar as redes sociais, Big Tech, dá para promover os idiomas mainstream e os que não são mainstream, sem ficar dependendo da TV e rádio tradicional. Exato. Usar o pragmatismo. Mas eu acho que a história é essa. Usar podcasts é uma coisa maravilhosa e existem várias outras formas de escuta. Só que a gente está tentando trazer é uma ferramenta para quem não está fluente, para quem não é fluente, que queira realmente treinar a escuta com uma variedade de... No YouTube, deixa eu falar, no YouTube eu costumo ouvir podcast em catalão e eu consigo entender praticamente tudo. É uma ótima ideia. É uma ótima ideia. É uma ótima... Parece mentir, mas sabe por que eu consigo entender? Como eu tenho contato com outras línguas romances famosas, o catalão parece um intermediário entre todas elas. Então, muito fácil também compreensão. Treinar a escuta com podcasts ou com qualquer outra forma da fala como ela é falada no cotidiano é excelente. Excelente. Independente da plataforma. Eu sou muito a favor do treinamento da escuta utilizando conteúdo autêntico. Para aqui, pessoal, a gente criou um desconto de 30%. As pessoas podem entrar em contato comigo também, se quiser, com esse código poliglotar, tá bom? Vamos passar para o próximo? É isso, eu acho que é isso. E o que eu ia falar com vocês, eu não sei como é que eu estou de tempo. Ó, pois não. Não, É o slide anterior. Se você você também, no slide anterior você falou da proposta de desconto, você também vende essa ferramenta para a escola? Isso, para a escola. A gente tem uma plataforma também para escolas. Dentro da plataforma, eu não apresentei aqui agora, mas eu tenho a plataforma para o professor, onde o professor pode colocar os alunos, pode ver a quantidade de tempo que o aluno está estudando, pode ver quais foram os vocabulários que o aluno teve necessidade de salvar, e até os que ele salvou e depois desmarcou. Então, a gente tem uma plataforma toda voltada para o professor também. Eu posso até mostrar um pouquinho. Você se importa que eu mostre? Eu mostro rapidinho a plataforma do professor. Onde é que eu vou aqui? Aqui, ó. Então, aqui eu tenho o Classroom. Aqui dentro do Classroom, você vai descobrir, primeira coisa que você pode ver uma variedade de assuntos, você pode decidir por assuntos, você clica na história, O nome da plataforma? Jive World, Jive World. Aí aqui eu posso ouvir um pouquinho, tipo assim, aqui eu vou dar uma tocada, o professor dá uma olhada no áudio. 2001. Yeah. Where are we? We're in a little town in northern England called Stoke-on-Trent. Então aqui o professor já sabe, poxa, é um inglês britânico, é uma voz de um adulto e uma voz de uma menina. Eu tenho vários recursos para o professor também, os roteiros desmembrados, vocabulários, tudo. E dentro da sala de aula, o professor pode ver aqui o que está acontecendo com o aluno. Sabrina, uma aluna fictícia, ela estudou dois dos 5 capítulos, aqui a quantidade de tempo que ela estudou, e aqui estão os vocabulários que ela salvou. E a gente também tem perguntas e respostas, viu? A gente tem um chamado Soundbites. São perguntas e respostas focado na escuta, tá bom? E aqui eu vou voltar para cá. Ups! Então, eu estou começando a fazer parcerias aqui em Salvador. Eu sou baiana, então levei esses 30 anos fora. Quando eu voltei, eu falei, eu não vou para São Paulo, eu quero tentar começar a viver na Bahia de volta e vou lançar a plataforma através daqui. A gente não teve nenhum grande lançamento nem nada, a gente apenas disponibilizou no mercado
E aqui eu estou fazendo, acabei de fazer uma parceria agora com o Senai Cimatec. Tem aos poucos, as coisas vão acontecendo, mas eu acho que é uma coisa muito séria, se destrave da língua, principalmente do inglês, porque eu acho tão importante a gente poder se comunicar globalmente. Eu trabalho também nessa área de tecnologia e inovação, logicamente, por isso que eu trabalho com a Agile. E outro dia eu estava num congresso entre empreendedores em Indianápolis, que foi um congresso do JEC, que é o Global Entrepreneurship Network. E quando chegou lá, não tinha muitas startups brasileiras. Eu perguntei isso à pessoa organizadora. Eu falei, por quê? Ele falou, porque as grandes startups, os startups, quem está na frente, não tem a fluência do inglês para se comunicar aqui. Então, acho que nós, brasileiros, ainda estamos um pouco ali travados. Eu quero muito que essa plataforma funcione aqui no Brasil e que essa ideia de escuta da língua, da forma mais orgânica possível, funcione para a gente poder destravar. E aí eu falo um pouquinho sobre Community College, que eu tinha falado com o Juliano que eu podia falar, que é a universidade de 2 anos. Pode tocar. É uma forma que nem todo brasileiro sabe que funciona nos Estados Unidos, é a Community College, tá? O Community College são faculdades públicas de 2 anos. Não é curso técnico, mas ele também tem um certificado técnico. Mas ele tem um certificado chamado AA, é o Associate Degree. Tem o Bachelor's Degree, que é o 4 anos, e o Associate Degree, que é de 2 anos, tá? O que é interessante dos Community College é que o processo de admissão é muito mais fácil do que o processo de admissão para um bacharelado. O processo de admissão para um bacharelado normalmente envolve uma variedade de coisas. São cartas de recomendações, o histórico completo da pessoa, são atividades extracurriculares, são cartas de apresentação da pessoa, por que ela quer estudar naquela escola, entre várias coisas. O Community College é muito mais simples, ele também não tem nenhum SAT, que também é um teste de assuntos específicos, equivalente ao Enem, ele também não necessita disso. Normalmente, o Community College pede somente a prova do conhecimento da língua, né, o TOEFL ou IEP, e o histórico traduzido e uma comprovação de que você vai poder pagar a escola, mas é uma escola muito mais barata. Pode passar para o próximo. Então, e outra coisa do Community College é que depois de 2 anos no Community College, você pode transferir para os 2 últimos anos da universidade. Então, você tem muita gente que faz 2 anos de Community College e 2 anos de universidade, em vez de fazer os 4 anos. Isso acaba sendo muito mais barato e também ajuda muito aquela pessoa que não teve esse treinamento do que fazer em época de high school para entrar já numa universidade. Então, e o Community College dá muito apoio, né? Muito apoio mesmo. E tem muito Community College que tem uma coisa chamada Transfer Admission Guarantee. O Community College, ele trabalha com a universidade que se você tiver o mínimo de créditos que eles pediram, a nota mínima que eles pediram, quando você acaba esses 2 anos, você automaticamente pode entrar na universidade que você escolher. Por exemplo, o City College de São Francisco tem um programa parecido com o São Francisco State University. O City College de Santa Bárbara tem algo parecido com a UC Santa Bárbara. E são vários, não é somente 1 ou 2 universidades, não. Então, o City College tem esses programas, e se você não pode somente ir para aquelas dali, você pode simplesmente fazer 2 anos no Community College, ter as melhores notas possíveis, se dedicar, que nem um louco naqueles 2 anos, e aí você pode pedir para entrar numa Ivy League, numa Columbia, no Harvard, no que for, porque existe sim essa possibilidade dessa transferência. Para o próximo? Então, eu peguei aqui somente uma ideia de preços que acontece. O Community College para o americano, para o residente, é mais barato. O residente não é do país, é por estado, tá? Então, os Estados Unidos têm essa independência. Então, quando eu sou residente da Califórnia, se eu for estudar no Community College de Nova York, eu vou pagar que nem um não residente. Então, aqui estão os valores, basicamente, de residência, que é bem baixíssimo, e aqui são dos outros. Então, para nós, não residentes internacionais, a média de valor anual fica nisso, entre 11 mil, 20 mil. Já uma UC é muito mais caro, chega a 60 mil, e uma universidade particular, tipo Stanford, 67 mil. Se comparar isso com esse valor do Community College, é realmente algo significativo. Próximo.
Então, e outra coisa, eu fiz community college, eu tinha saído do Brasil, antes de eu entrei na universidade, eu tomei aquela trava que eu não conseguia acompanhar, e eu fui fazer até no community college, porque era muito mais barato na época, e também era muito mais fácil para mim virar próximo de casa. E aí o que aconteceu? As aulas são menores, eu tive acesso direto aos professores, os professores me ajudaram em relação a várias coisas. Quando eu voltei para a universidade, quando eu estava pronta no inglês, eu já estava em um nível realmente bem avançado, porque aprendi muita coisa a nível de community college. E até as aulas que eu fiz, seja de fotografia, seja de cerâmica, eu fiz lá no community college. Então eu sou uma pessoa assim que realmente digo, community college é um caminho maravilhoso para quem quer tentar estudar nos Estados Unidos. E tem essa parte toda. Tem muitos alunos de middle school, não, de high school, de ensino médio, que eles fazem também matérias no community college. Então, os community colleges são abertos. Então, você vai no community college, você vai ter uma turma que você vai ter gente jovem, vai ter pessoas mais idosas, vai ter o que for. E eu ainda, há pouco tempo, eu estava lá morando no Vale do Silício, fazendo minhas coisas, trabalhando, e eu pensava, poxa, eu tenho que melhorar nessa área de contabilidade, porque eu estou querendo melhorar a parte de orçamento. Aí eu posso, a qualquer momento, ir no community college matricular em matérias independentes. Então, o community college, para mim, é uma coisa que eu queria somente começar a falar aqui no Brasil, para que as pessoas saibam que existe, porque às vezes as pessoas saem daqui pensando, precisa entrar numa universidade. Mas o community college é uma universidade de 2 anos, de acesso mais fácil, mas é uma universidade. Aqui de volta o código poliglotar para vocês. A empresa se chama Jive World. Jive é de movimento, World é mundo. Então, a gente movimenta a língua pelo mundo. A ideia é essa, jiveworld.com/pt de português, para vocês acessarem. E qualquer coisa, entre em contato comigo. É isso. Parabéns. Eu estou aqui fora para qualquer pergunta, coisa. Certo. Alguém tem alguma pergunta agora? Sim, claro. Sim. Alguém que ainda não perguntou? É verdade que a fluência do inglês é essencial, mas o espanhol também não ajuda, já que ele está segundo idioma dos Estados Unidos. Claro, ajuda. Claro, importantíssimo. Por isso que a gente criou o Jive World em espanhol. A gente criou o Jive World em espanhol antes de criar o inglês. Podemos um exemplo prático do espanhol? O técnico do Brasil atual, Carlos Ancelotti, que é italiano, ele se comunica com brasileiros em espanhol, ainda mais com a que ele criou ao Madrid durante milhões de anos. E aí, uma compatriota dele fez perguntar ele em italiano, e ele disse a ela: eu prefiro responder em espanhol para os brasileiros entenderem melhor. Embora o brasileiro possa entender italiano também, mas em menor grau que espanhol. Olha só a diferenciação. Isso é importantíssimo. É só a plataforma em espanhol. E chegamos de forma sólida nos Estados Unidos, porque os americanos entendem também a importância. A gente entrou rapidamente a nível de benefícios às empresas, porque as empresas querem que os funcionários sejam fluentes em inglês. Sabe o YouTube? Parece idioma de bolha, mas aquele idioma de bolha que é subestimado. Vou ficar fora. Tá certo, tá Vou certo. citar 2 idiomas que são considerados no centro da latinidade pela função da gramática. Eu vi um cara estrangeiro que disse que ele entendia naturalmente. Ele ouviu pessoas, uma mulher de Barcelona,